Hoje, caríssimos filhos, a primeira leitura contém um conjunto de sentenças contra a raiva, o ódio, o rancor, a vingança. A leitura se inicia dizendo que a raiva e o rancor são detestáveis. Ela diz que o Senhor pedirá severas contas àquele que se vingar do seu irmão. E que, por outro lado, aquele que perdoar o seu irmão será ouvido pelo Senhor na sua oração quando pedir perdão. Depois disso, a leitura passa a colocar uma série de perguntas que expressam o fato de que não pode receber o perdão aquele que não perdoa. Não pode. Como é que vai ser curado aquele que tem raiva? Como é que vai ser perdoado aquele que não tem compaixão? Como é que vai ser ouvido aquele que guarda rancor? Depois disso, a leitura nos convida a fazer algumas considerações. Lembra-te do fim, lembra-te da morte, lembra-te dos mandamentos de Deus, lembra-te da aliança de Deus. E a partir dessas considerações, esta leitura nos convida a sermos homens do perdão e a não levarmos tanto em conta as faltas cometidas contra nós. Quando nós vamos ao Evangelho que acabamos de ouvir, nosso Senhor explica em que consiste sinteticamente estas considerações. Qual é o resumo dessas considerações? Por que, afinal de contas, é tão grave e tão sério não perdoar, guardar rancor, guardar raiva, guardar desejo de vingança e de fazer justiça com as próprias mãos? O Evangelho se inicia com uma pergunta de São Pedro. Ele se aproxima de nosso Senhor e pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? E São Pedro, ele mesmo, sugere aquilo que é o seu parecer: até 7 vezes. O 7 já é um número sagrado, que significa a totalidade. Mas nosso Senhor, ele vai além e diz a São Pedro: eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 7 vezes 10 vezes 7. A perfeição vezes a totalidade vezes a perfeição. Isto é, perdoar sempre. É claro que nosso Senhor não está sugerindo que se deva perdoar 490 vezes. O que Ele está dizendo é: deve-se perdoar sempre, integralmente e com perfeição. Pode surgir então a pergunta: mas por que devemos perdoar? Afinal de contas, se fizeram o mal contra nós, não é justo que guardemos ódio, rancor, raiva, desejo de que as coisas sejam vingadas? Não é justo? Então, o nosso Senhor conta uma parábola que responde a esta pergunta e que põe aquilo que, conforme eu disse, é um resumo das considerações que nós devemos fazer para expulsar do nosso coração toda a raiva, todo o rancor, todo o desejo de vingança. É a parábola do rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. E vem o primeiro empregado é chamado, e diz o Evangelho que ele devia uma grande fortuna. Na verdade, essa tradução tenta expressar aquilo que diz o texto original. O texto original diz uma miríade de talentos, quer dizer, 10.000 talentos. 30 toneladas de ouro.
isto que este homem devia. Uma dívida impagável. Uma dívida impagável. O Evangelho diz: como ele não pudesse pagar, como não tivesse com que pagar, mandou o rei que este homem fosse vendido como escravo, juntamente com sua mulher, seus filhos e todos os seus bens, até pagar a sua dívida. Parece ser este um costume consolidado, que aquele que devia e não podia pagar pudesse ser vendido como escravo, para que, trabalhando, pagasse ao seu devedor aquilo que lhe devia. E os padres da igreja, os santos dos primeiros séculos, viram nesta mulher e nestes filhos a ambição e as más obras. Portanto, este homem é uma figura do homem pecador, do homem que ofende a Deus com a sua ambição de ser igual a Deus e com as más obras que daí derivam, que daí brotam. E o rei fez uma ameaça. Na verdade, o rei mandou que ele fosse vendido. Entretanto, o homem faz o que podia fazer. Ele cai aos pés do rei e, numa atitude de súplica, implora por misericórdia, dizendo: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo o que devo. É claro que, no fundo, aquele homem não podia pagar, e o rei sabia muito bem disso. E a atitude do rei vai além do pedido do empregado. O rei não lhe dá um prazo, mas lhe dá o perdão. Lhe dá o perdão. Era impossível para aquele homem pagar a sua dívida. Impossível. Entretanto, quando ele sai do palácio, imediatamente ele encontra um companheiro que lhe devia muito pouco, apenas 100 denários, 100 moedas de prata. Bom, ele devia 30 toneladas de ouro, e agora ele encontra um que devia, que hoje nós poderíamos dizer que seriam 3 salários mínimos, o salário de 3 meses. E o que é que ele faz? Ele agarra esse homem, começa a sufocá-lo e dizer: paga a minha dívida. A atitude desse pequeno devedor, deste que devia pouco, foi a mesma atitude que ele teve em relação ao rei. Ele implora por um prazo. Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo que te devo. E o que o empregado faz? Ele não dá o perdão, ele não dá o prazo, mas ele manda que o homem seja jogado na prisão até pagar tudo o que deve. Os empregados então vão ao rei, o rei fica indignado, chama aquele primeiro empregado, e então o mesmo rei que até ali havia sido extremamente misericordioso para com ele, agora indignado, cheio de ira e de cólera, manda que ele seja torturado até pagar tudo o que deve. Meus irmãos, esta parábola está falando de nós, da humanidade como um todo e de cada um de nós. Depois do pecado original, nós somos estes que devemos ao rei 30 toneladas de ouro. Isto é, o pecado original plantou nos nossos corações uma tal inimizade contra Deus, que é impagável da nossa parte, que nós jamais poderíamos pagar. E além disso, cada um dos nossos pecados pessoais tem um peso infinito, porque é cometido contra a majestade infinita de Deus. Se é verdade que na linguagem teológica nós falamos em pecados graves e pecados leves, para que façamos uma distinção entre aqueles que matam a alma e aqueles que apenas a sujam, a mancham, é verdade, por outro lado, que todo pecado tem sua gravidade e que todo pecado ofende a majestade de Deus, que é infinita. Portanto, cada um dos nossos pecados é essa dívida de 30 toneladas de ouro.
esta dívida que nós não podemos pagar. Nós não podemos pagar. Hoje, na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Romanos, ele diz quem é que pagou essa dívida por nós. Foi Cristo quem a pagou. Ou seja, o próprio Deus veio pagar aquilo que para nós era impagável. O próprio Deus veio sanar aquilo que para nós era insanável. O nosso rei não nos deu um prazo. Ele sabia que nós nunca poderíamos pagar. O nosso rei perdoou os nossos pecados. Perdoou os nossos pecados que ofendem a sua majestade. E os perdoou pagando ele mesmo a nossa dívida. E com alto preço, com derramamento do seu sangue na cruz. Agora, depois disso, qual será a nossa atitude em relação àqueles que nos devem? Isto é, aqueles que nos ofendem. Quando o empregado saiu da casa do rei, ele tinha feito o que convinha. Ele suplicou misericórdia. E também nós devemos fazer isso. Até aqui foi muito conveniente a atitude deste empregado infiel e devedor. Nós somos como ele, infiéis e devedores, e devíamos imitá-lo até este ponto, apelando à misericórdia de Deus, que age com gratuidade. Quanto é que nós pagamos pelo nosso batismo? Nada. O Senhor não exigiu nada de nós. A maioria de nós éramos crianças, inclusive. E recebemos de Deus a sua graça, isto é, o seu dom gratuito. No batismo, fomos remidos dos nossos pecados, fomos resgatados das trevas para a luz, por pura graça de Deus, por pura gratuidade de Deus. E quando pecamos mortalmente, destruindo a inocência recebida no santo batismo, vamos ao confessionário, devíamos ir. É pena que muitos não vão, mas deviam ir todos. E lá na confissão, repetimos este gesto de implorar misericórdia, e Deus nos dá a sua misericórdia e a sua graça sem pedir nada em troca. Não há uma exigência para a absolvição, senão a confissão dos pecados unida ao arrependimento. É só isso que Deus e a igreja exigem de nós, só isso. E que pena que tantos não dão nem isso a Deus. Tudo bem, quem não quiser se confessar vai pagar a dívida de 30 toneladas de ouro, isto é, não vai conseguir pagar, e aí será vendido, é o fogo do inferno. Mas para os que se confessam, o perdão é dado gratuitamente. Agora, se Deus age assim conosco, por que é que nós agiríamos do modo como agiu esse empregado? Até aqui ele fez o que convinha. Daqui para frente, ele se torna réu de condenação, porque não repete em relação ao seu companheiro, ao seu conservo, aquele que servia junto com ele, a mesma atitude de misericórdia que ele recebeu do seu patrão. Ele encontra o empregado e começa a sufocá-lo. Assim agimos nós toda vez que queremos fazer justiça, fazer vingança, ter ódio, guardar rancor, guardar raiva. O padre disse que aqui está um resumo do que nós devemos considerar. O que nós devemos considerar? A imensa distância que existe entre a dívida do primeiro empregado e a dívida do segundo. O primeiro devia 30 toneladas de ouro, o segundo devia 100 moedas de prata. Comparadas essas
grandezas, não há entre elas proporção. 100 moedas de prata são nada perto de 30 toneladas de ouro. Isto é, cada pecado que o meu irmão possa cometer contra mim, por mais grave que seja, não é nada comparado ao menor dos meus pecados cometidos contra Deus. Isso é o que nós precisamos considerar. Isso é o que nós precisamos levar em conta. No fundo, quem não perdoa está movido por um ato de soberba e de esquecimento da misericórdia de Deus. Falta se perguntar: quem sou eu, afinal de contas, e quem é Deus? Eu sou ninguém. Deus é infinita majestade, infinita santidade, glória sem fim. E quando eu ofendo a santidade, a glória e a majestade de Deus, Ele me perdoa. Agora eu me sinto um reizinho, me sinto a majestade infinita que não pode ser ofendida pelo próximo. É um ato de soberba, é falta de juízo. Não perdoar é falta de juízo, é falta de considerar as coisas na sua devida proporção. O que o próximo me deve são 100 moedinhas de prata. O que eu devo a Deus são 30 toneladas de ouro. Só que Deus me perdoa e eu não perdoo aquele que me deve 100 moedinhas de prata. Pelo amor de Deus, caros filhos, coloquemos as coisas nos seus lugares. Consideremos as coisas com as suas proporções. Quem somos nós comparados com Deus? O que é o nosso nome, a nossa honra, a nossa vida, o nosso isso e aquilo, que não pode ser ofendido? Se a Deus nós ofendemos tanto e tantas vezes pedimos o perdão e Ele nos dá o seu perdão. Portanto, não se trata tanto de sermos misericordiosos, não é nem tanto isso, é até menos. O que Deus está exigindo de nós não é tão grande. Se trata de um ato de justiça. Deus me perdoou numa proporção muitíssimo, infinitamente superior àquela que o meu irmão espera de mim. E portanto não há nenhum motivo justo para que eu não perdoe, a não ser que eu me ache superior a Deus. Mas tudo bem, se alguém for maior que Deus, aí tem a sua majestade infinitíssima, infinita, para requerer a sua honra, requerer a sua boa fama, requerer os seus direitos. Tudo bem. Mas quem é menor que Deus? Quem é menor que Deus, meus filhos, não pode requerer tanto assim os seus direitos. O Salmo diz claramente: Deus não nos trata como exigem as nossas faltas, Deus não nos pune em proporção às nossas culpas, Deus não fica sempre repetindo as mesmas queixas. Agora, a partir daí é uma questão de escolha, é uma escolha séria. Jesus diz no final do Evangelho, depois de falar que aquele homem foi entregue aos torturadores, Jesus diz assim: é assim que vosso Pai, meu Pai que está no céu, vos tratará se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ou seja, quem não perdoar, quem tomar a decisão de não perdoar, está tomando a decisão de ser entregue por Deus aos torturadores. Um grande santo francês, São Remigion, comentando esta passagem, ele diz assim, um grande bispo, ele diz assim: os torturadores são os demônios, trata-se portanto do fogo do inferno. E o Evangelho diz que ele foi entregue aos torturadores até pagar a sua dívida. E São Remígio coloca a seguinte pergunta: então isso quer dizer que em algum momento essa dívida será paga? E o mesmo santo responde: não. Este até significa para sempre, porque é uma dívida impagável. Uma dívida impagável. Então Jesus aqui está sendo muito claro. Não é o padre que está dizendo, é Jesus que está dizendo.
quem mandar prender o seu irmão, isto é, para quem fizer vingança contra o seu irmão, ou guardar ódio e rancor contra ele, está reservado o fogo do inferno, não por um tempo, mas por toda a eternidade. A partir daí, cada um faz a sua escolha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.